Família Palmeiras 90 mais indo na contramão de tudo que eu falei aqui nesse canal, o Palmeiras encaminha uma negociação para contratar o volante Gerson, ex-Flamengo, que tá no Zenit. Eu quero começar o vídeo falando disso porque quando eu vi essa matéria eu não acreditei, tá? Tem muita coisa legal para falar disso, mas calma, não é o que você tá pensando, tá? Não é especificamente desse jeito que estão falando por aí. Tem muita gente comentando um monte de baboseira, falando que o Gerson já acertou com o Palmeiras, que ele vem agora pra reta final do Campeonato Brasileiro. Cara, um monte de bobeira, coisas que não estão sendo tratadas, tá? A informação que a gente tem, tá? É que sim, o Palmeiras obviamente tem interesse na contratação do jogador. Abel já deu o aval, tá? E o Zenit não quer os 25 milhões de euros que noticiaram não, tá? O Zenit trabalha com a proposta na casa de 20 milhões de euros, o que já é um valor astronômico. Para o Palmeiras, talvez seja um valor até pagável, mas a questão que envolve toda essa negociação e que pouca gente está falando é o seguinte: o interesse do Gerson em voltar para o Brasil não se dá por conta meramente de um carinho pela pátria ou clima ou qualquer coisa do tipo. O interesse objetivamente dele é estar na seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo. E não, essa negociação não deve acontecer para essa temporada, tá? Ficaria para janeiro se tudo correr bem, tá? Fato é que o Gerson teria de janeiro a maio para oferecer um futebol diferenciado que justifique uma convocação. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: será que daria tempo? E será que o Palmeiras estaria disposto a desembolsar 20 milhões de euros para trazer um jogador que tem um carinho, vamos dizer assim, né, por um rival nosso, que é o Flamengo? Bem, já deu certo com o Felipe Melo, já deu certo com o Andréas Pereira, já deu certo com o Djalminha, já deu certo com o Paulo Nunes. Vários são os nomes dos jogadores que atuaram no Flamengo antes de vir pro Verdão, né? Palmeiras tem interesse, 20 milhões de euros é a pedida. E sim, por incrível que pareça, contra tudo que eu falei no canal, o Gerson pode vestir a camisa do Palmeiras na próxima temporada. Num passe de mágica essa negociação acontecendo, né? Muito engraçado de ver tudo isso aí. E aí eu te faço uma pergunta: como é que encaixaria o Gerson nesse time? Jogaríamos com o Andréas Pereira de 10 e aí de repente o Gerson entraria na vaga do Evangelista e o Maurício pula fora ou o Felipe Anderson? Sei lá. Eu sei que se isso acontecer, rapaziada, o Palmeiras vai subir de patamar, né? O futebol do Palmeiras vai crescer muito, porque o Gerson joga muita bola. É bem verdade que o Palmeiras mantém as negociações em sigilo. E por isso que a gente não vai ouvir falar disso por muito tempo mais, até janeiro, quando as contratações devem ser encaminhadas. E falando em contratação, cara, eu não sei o que aconteceu nessa quarta-feira. A galera tá muito louca, né? Porque teve muita movimentação interessante, né? A gente já tinha falado no vídeo de ontem que o Luigi recebeu proposta ali do Neon SC da Arábia e o Borussia Dortmund também estava estudando uma proposta pelo jogador. E agora quem pintou, quem se aproximou foi o Shakhtar Donetsk, tá? Vamos falar uma coisa, isso já é certeza absoluta? Pro ano que vem, Luigi não joga mais pelo Palmeiras. Pode ser que ele fique ali 1 ou 2 meses do começo do ano, mas ele vai ser vendido, é uma certeza, né? Ele e o Benedetti, eu já tinha falado isso aqui também no canal. Agora, teve uma outra situação que aconteceu e que me chamou muito a atenção sobre o Maurício. Maurício, que é um jogador que está chamando muito a atenção do futebol brasileiro, e eu não sabia, agora também recebeu uma sondagem do Atalanta da Itália. Engraçado, né? A Atalanta é um grande time na Itália atualmente, né? Foi campeão italiano algumas vezes aí. E é uma equipe muito bem consolidada, né, no futebol. E que gosta de investir nesse tipo de jogador para depois vender mais caro. O Palmeiras pagou 60 milhões de reais para contar com o Maurício, 80% dos direitos do jogador, né? Será que Maurício continuará no Palmeiras no ano que vem? O Palmeiras, num primeiro momento, disse que não quer nem ouvir propostas, tá? Mas é claro que falavam isso também em muitas outras negociações em que o Palmeiras acabou vendendo, né? Richard Rios, ninguém queria ouvir proposta. A hora que o Benfica botou o caminhão de dinheiro na frente do Palmeiras, não teve o que fazer, né?
é aquele negócio, né? Os jogadores chegando, os jogadores recebendo proposta, mas uma coisa me deixa muito tranquilo, tá? Que é a administração do Palmeiras, a forma como o Palmeiras conduz negociações abre portas com os clubes, né? O Shakhtar procurou o Palmeiras para ver o Luigi, não foi à toa não, tá? É porque fez uma boa negociação com relação ao Kevin, deu certo e tá buscando um novo Kevin. Não acho que o Luigi é esse jogador, mas ainda vai se tornar um bom jogador. E essa estrutura que o Palmeiras construiu, né, esse clube consolidado que nós temos orgulho de torcer hoje, foi construído muito por conta do Paulo Nobre, mas nessa nova versão do Palmeiras é a Leila Pereira que tá dando a cara a tapa e com muita coragem, tá? Pode ter as críticas que você quiser a respeito dela, o que você quiser, do ponto de vista do quanto ela mostra para a imprensa, do que ela mostra para a imprensa. Mas não podemos discordar que a Leila Pereira é sim uma baita líder e que tem muito mais coragem do que muitos presidentes, homens que passaram por aí, né? E é legal falar disso porque ela foi indicada agora para fazer parte, né, de uma comissão da FIFA. E aí eu fiquei pensando, puta, o presidente do Flamengo, o BAP, né, ele vai morder as costas. Não tem o que fazer, porque como é que ele vai transmitir toda aquela raiva que ele tava, né? Dizendo que o Palmeiras compra juiz, o Palmeiras, blá blá blá, aquela frescura toda que a gente ouve, né? Desde o John Textor. Sendo que agora ela tá na FIFA, ela foi convidada para uma comissão da FIFA. Isso não foi à toa, pô. Ela foi eleita a melhor administradora de clubes da América do Sul. Gente, isso não é brincadeira. Não é um prêmio que você ganha assim, sabe? De qualquer forma, que é fácil de se conquistar, né? E é isso aí, essa situação toda envolvendo o presidente do Flamengo não vai ter jeito. Todos os nossos rivais vão ter que admitir, e não tem problema nenhum em admitir. A gestão do Palmeiras é a mais assertiva no futebol brasileiro. Administrativamente, financeiramente e inclusive, é óbvio, né, que isso é um bastidor, vamos dizer assim, um apoio, um suporte para o Palmeiras, né? Mas as divisões de base do Verdão são as melhores do país, talvez até do mundo. Tá, agora talvez eu tenha exagerado um pouquinho, mas com certeza estão entre as melhores do mundo. Então, de maneira geral, o rival não tem o que fazer, cara. Só aceita porque o Palmeiras é gigante. Outro assunto interessante que a gente tem aqui para especular é sobre o ataque do Palmeiras que vai enfrentar o Juventude. Sem Flaco Lopes e Vitor Roque, que estão suspensos e na seleção argentina, o Palmeiras vai montar um ataque nunca antes visto para enfrentar um Juventude que briga contra o rebaixamento. Opções nós temos: Eric Belé, Riquelme Felipe, Bruno Rodrigues, o próprio Luigi. Agora, a tendência é que o Palmeiras entre em campo com o ataque constituído por Bruno Rodrigues e uma cria da academia, tá? Quem vai jogar eu não sei te dizer. A tendência é que seja o Luigi, porque já tem mais tempo de profissional, né? Mas a fase do Luigi não é lá aquelas coisas e tem muita gente pedindo momentos, minutos pro Riquelme Felipe, né? Riquelme que recebeu uma proposta do Zenit e também é cotado para sair no ano que vem. E aí eu fiquei pensando agora aqui, será que dá para envolver o Riquelme Felipe nessa negociação para trazer o Gerson? Aí pode dar samba, hein? O Riquelme é tido como uma das joias da base do Palmeiras e um jogador completo. Vamos ver e vamos testá-lo no profissional. A hora é agora. O Abel Ferreira com certeza vai colocar uma cria da academia junto do Bruno Rodrigues lá na frente, ou então ele vai acabar improvisando um jogador como o Felipe Anderson lá na frente. Eu confesso que também que seria legal, seria agradável de ver essa dupla, né? Felipe Anderson e Bruno Rodrigues na frente. Vamos ver como que o Palmeiras vai se preparar para essa partida. De maneira geral, os treinamentos estão intensos, como a gente já tinha comentado, né? Mais foco em variação tática ofensiva, isso deu certo e o Palmeiras continua trabalhando essas questões e muita intensidade nos treinamentos. Para você que fica comentando aí, mas você tá entregando o ouro, tá falando como tá sendo os treinamentos do Palmeiras, relaxa, irmão, fica tranquilo. As informações que a gente passa aqui são informações públicas que o próprio Palmeiras disponibiliza. Fique em paz. Os treinadores adversários estudam o Palmeiras fielmente, de cabo a rabo, e sabem exatamente como o Verdão joga. Então não se preocupa, tá? Só aproveita e curte o vídeo, que vai ser a melhor coisa que você faz hoje, irmão. E aí eu quero te fazer uma pergunta nesse finalzinho de vídeo, meu irmão. Vamos lá.
como o Palmeiras deve se preparar para esses jogos finais do Brasileirão e para Libertadores, onde a gente vai enfrentar a LDU. Vocês acham que faz mais sentido dar um pouquinho de descanso para o Flaco e para o Vitor Roque e ir testando nesses jogos um pouco mais simples alguns jogadores da base que estão subindo? O que vocês acham? Por exemplo, jogos que nós não tivermos o Aníbal Moreno, ok, Emiliano Martinez está aí para jogar. Beleza, mas e quando o Emiliano Martinez não estiver disponível como agora, como é o caso de agora? Faz sentido a gente escalar o Giai de volante e testar o Gilberto na lateral? Eu confesso que eu tô louco pra ver um pouquinho mais das crias da academia, porque eles são jogadores com muita qualidade, né? E de maneira geral, o Palmeiras precisa disso. Eu tava pensando aqui comigo, pra essa partida contra o Juventude, o Palmeiras não pode se dar o luxo de empatar e nem perder. Nós estamos muito bem posicionados na liderança do Brasileirão e é a oportunidade para disparar. Se o Palmeiras conseguir, de maneira geral, fazer uma boa partida e levar os 3 pontos para casa, que seja por 1-0, tanto faz. Mas o Verdão vai ter tudo para conseguir respirar na próxima rodada. Lembrando que a gente ainda enfrenta o Flamengo no dia 19 de outubro e essa partida vai pegar fogo. Então é isso, meu irmão, minha irmã, muito obrigado pelo seu carinho de sempre. É muito bom poder contar com vocês aqui. Não esquece de deixar o like, um comentário para mim, porque eu adoro responder os comentários. E muito obrigado pela sua companhia e carinho. Um forte abraço, avante palestra.